concurseiro, concurseira, hoje é a nossa primeira aula de redação. Eu vou imaginar que você está começando a estudar redação hoje e vou atualizar a sua vida em relação à banca FGV, que, se você não assistiu a aula passada, vá lá, comece por lá, porque lá tem pontos cruciais, extremamente importantes para você ter um bom desempenho na redação. Mas, como a FGV realmente quer autoria, quer as suas palavras, ela quer ver você dentro da redação, então, nós vamos fazer aqui por partes. Tá vendo que eu tô mostrando aqui uma imagem de uma redação? Esse primeiro parágrafo que tem aqui é a nossa introdução. Introdução, como o próprio nome diz, é um parágrafo direto, objetivo, curtinho, introdutório, que mostra que você tem um bom conhecimento de mundo em relação ao tema que a banca escolheu para você falar. Até aqui acho que tá de boa, né? Então, nós temos na redação uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e um parágrafo de conclusão, nossa estrutura normalzinha para seguir fazendo a FGV. Agora, se eu fosse olhar esse parágrafo por cima, assim, a estrutura, o passo a passo dele, que você tem que seguir essa ordem, não pode inventar moda, não pode fazer de um jeito diferente, eu teria que seguir do jeitinho que está aqui. Primeiro, sempre começando a minha introdução por uma informação, por um repertório. Prof, o que é repertório? É algum conhecimento de mundo que você tenha que faça sentido para aquele tema. Pode ser uma citação, pode ser um documentário, uma notícia de um jornal, mas tem que ter algum conhecimento em relação àquele tema para começar a fazer a redação. E esses conhecimentos eu vou trazer aqui ao longo das aulas, mas você também estudando para as outras disciplinas aprende muita coisa que dá para ser utilizado na redação. Inclusive, sugiro que você faça um caderninho de repertório. Bote lá, quando o tema for do eixo segurança, dá para usar isso aqui, ficaria legal. Quando for meio ambiente, usar isso, isso, isso. Quando for saúde, aí você vai fazendo um caderninho de repertório. Claro que com as informações mais importantes, não precisa sair anotando tudo, para você fazer sua redação, tá? Então, toda a introdução, todo o primeiro parágrafo começa com alguma informação para contextualizar, para dizer que você realmente tem um bom conhecimento de mundo. E aí, essa informação que você colocou, você vai comparar com o tema da redação. Porque o corretor quer ver que aquele repertório, aquela informação que você colocou foi útil, que ela não tá ali só para encher linguiça, para tomar o espaço das linhas, não, que realmente teve uma intenção em você ter colocado aquele repertório. Por isso, ó, sempre compare o teu repertório com o tema da redação. Quando for colocar o tema na prova, não coloque Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola do jeito que está na proposta. De preferência, coloque com sinônimos, troca ali algumas palavrinhas do tema por outras palavras que têm o mesmo significado, porque é o estilo da banca, ela quer autoria, ela quer ver o seu domínio de conhecimento das palavras da nossa língua. Então, coloque o tema com sinônimos. Já estou marcando aqui para você. E por último, nas últimas linhas de introdução, nós temos que ter aqui os argumentos. O que eu vou falar no desenvolvimento 1? O que eu vou falar no desenvolvimento 2? Quem é o culpado desse tema de redação ainda acontecer? Quando eu penso em argumentos, eu estou falando dos culpados. Argumentos. Quem são os culpados do problema do tema? Aí eu tenho o argumento 1, argumento 2, que é o culpado 1, culpado 2. Então a estrutura fica assim: repertório, comparar o repertório com o tema e colocar os dois argumentos na última linha da introdução. Essa parte aqui, para FGV, ainda é válida. Você pode sim colocar seus repertórios de livros, obras, peças, esculturas, citações, definições, referência a notícias, mas é interessante sempre colocar o repertório com uma paráfrase, parafraseando, interpretando, contextualizando, sempre, para demonstrar que você não está meramente colocando uma citação ali no seu texto. Então, lembrar que o repertório, a partir de agora, vai ser parafraseado na sua redação. Vamos começar com alguns exemplos. Eu sei que muito aluno gosta da Djamila, que é a época que eu ensinava vocês no estilo no CEP, e eu apresentei essa pessoa para você, que eu amo demais essa citação dela. Agora, nessa nova realidade da FGV, nós vamos usar a Djamila quando o tema trata de algo invisibilizado, pouco falado, pouco explorado. Se tiver sentido para o tema, você vai utilizar.
Eu peguei até um tema que já caiu na FGV para vocês verem como a gente pode fazer isso. Olha só, a crise na leitura. Esse é o nosso tema de redação. Olha como é que eu coloquei. Segundo a filósofa brasileira Djamila Ribeiro, o ponto de partida para resolver um problema é torná-lo visível e reconhecido na sociedade. Veja que esse repertório, a forma que eu coloquei, está com outras palavras, não está igual quando a gente pesquisa na internet, não está Ctrl+C, Ctrl+V, porque se você fizer assim, igual está na internet, a sua nota vai ser descontada. Eles vão retirar ponto. Então eu preciso realmente colocar com outras palavras os repertórios que eu utilizo, com sinônimos, tá? Agora, depois do repertório, você lembra, ó, até coloquei aqui o checklist para você. Depois do repertório, nós vamos comparar essa informação da Djamila com o tema da redação. Olha só como eu coloquei. Nessa lógica, nota-se que a deplorável questão do desinteresse pela leitura também é tratada, porque nós estamos falando da deplorável, é tratada com descaso e não recebe a visibilidade necessária. Eu gosto muito de utilizar essa palavra também quando eu uso o repertório da Djamila, porque mostra que eu estou relembrando a frase dela. Então fica bem legal. Ponto importante também. Nesse parágrafo, eu citei uma palavra de posicionamento já, ó, deplorável, porque todo parágrafo tem que ter termos de posicionamento. Se você não colocar, o corretor já vai descontar ponto da sua redação, porque a FGV é uma banca que está insistentemente procurando o seu posicionamento. Por isso que desde a introdução eu não posso esquecer, já tenho que ter esses termos. E eu quero também que você veja que o tema, ó, eu não coloquei Ctrl+C, Ctrl+V do jeito que está na proposta, a crise na leitura. Eu coloquei a questão do desinteresse pela leitura. Coloquei com uma nova roupagem o tema, coloquei com sinônimos. E aqui, então, nós seguimos a estrutura. Teve o repertório que é a Djamila, comparei o repertório da Djamila com o meu tema, e agora nós precisamos colocar os argumentos, os culpados desse problema. Aí eu venho colocando. Assim, isso ocorre por causa dos programas educacionais mal implementados pelo governo, joguei a culpa no governo, e do mínimo debate sobre o problema, revés, para quem não sabe, é problema, nas escolas. É como se fosse uma negligência governamental e a educação lacunar, só que eu escrevi dessa forma. Então, agora, no padrão FGV, nós precisamos realmente escrever a redação assim, ó, com as nossas palavras, com sinônimos, modificando os repertórios, colocando o tema com sinônimos. Aqui em cima eu coloquei a estrutura desse parágrafo, mas não significa que você vai copiar e colar em casa. Eu já te falei, na aula passada eu disse, quem copiar modelo, zera a redação na FGV. A redação de alunos que estiverem semelhantes vão ser prejudicadas. Então, põe aqui agora ó, o sonzinho de alerta. Quero passar para vocês. Esses exemplos que eu mostro, na FGV, vocês não podem ficar copiando e colando, que nem era na época da NUCEP, que já não podia, eu sempre alertava, mas sempre tinha aluno que só copiava, colava, copiava, colava. Mas veja só, aqui é para você entender, ter um norte da estrutura, do passo a passo, de como é que tem que ser feito. E a partir disso, você vai construir na sua redação em casa. Ah, eu entendi que a introdução começa por uma informação, que é o meu repertório. Agora eu vou comparar esse meu repertório com o tema. E agora, na última linha, eu vou colocar os argumentos. Quem são os culpados do problema do tema? Então, você está estudando agora direitinho como faz o passo a passo de cada frase. Entendendo esse passo a passo, aí fica perfeito. Agora veja só, eu trouxe para vocês verem como realmente dá para fazer com sinônimos, esse parágrafo da Djamila e a sua tese escrita em quatro formas diferentes. Ah, prof, então eu vou escolher essa rosa, a minha amiga vai na laranja, o meu amigo vai na amarela, o meu outro colega vai no azul. É assim, né? Não, Nope. gente, não é para vocês copiarem. Eu tô só mostrando que realmente tem como usar sinônimos. Você em casa vai ler e vai fazendo da sua maneira. Não é para ficar copiando do meu. Eu vou sempre alertar isso aqui, porque no último edital que a gente pegou como inspiração, porque o nosso da PC ainda não saiu, lá tinha visível, escancarado. Não é para copiar. Não é para os alunos que fizerem essa prova ter a mesma redação, a mesma coisinha, porque vai ser comparada a redação entre vocês, tá?
Olha só como eu coloquei a tese da Djamila num formato diferente para a gente poder ver que existe como colocar em sinônimos. Nessa lógica, nota-se que o tema lá da redação também é tratado com descaso e não recebe a visibilidade necessária. Assim, isso ocorre por causa do teu argumento um e 2, que são os culpados aqui do problema da tua redação. Então, essa é a primeira versão da nossa tese. Ah, como é que eu posso colocar essa tese com outras palavras, com sinônimos? Beleza. Seguindo essa perspectiva, percebe-se que o tema também é negligenciado e carece da devida atenção. Veja que é a mesma coisa que tá de rosa. Se tu pausar aqui o vídeo e for ler com calma, é a mesma coisinha, só que eu estou escrevendo com sinônimos. Assim, dessa forma, essa realidade se manifesta em razão do argumento um e 2. Então, aqui, ó, também tem os nossos argumentos no finalzinho. Mais outro exemplo. Sob essa ótica, observa-se que o tema também é tratado com negligência e não recebe a devida visibilidade. Nesse sentido, isso acontece devido ao argumento um e 2. Mesma coisa, eu coloquei com sinônimos. Quero sempre estimular vocês esse conhecimento de mundo, essas novas palavras. Ver que não existe só uma versão de um parágrafo, você pode recriá-lo em casa. Último exemplo para Djamila. Dentro dessa perspectiva, verifica-se que o tema da tua redação também é alvo de indiferença e não obtém a visibilidade adequada. Dessa maneira, essa situação ocorre em função do argumento um e 2. Então, todos os parágrafos estão a mesma coisinha. Eu só fiz a variação da nossa tese para mostrar para você que agora na banca FGV, cada um por si só, cada um com suas palavras, escrevendo realmente com a sua autoria, você ali na sua redação, seguindo a estrutura sempre, começar pelo repertório, aqui, por exemplo, tem a Djamila, vai comparar a informação da Djamila com o tema e na última linha colocar o argumento um e 2, que são os culpados do problema do tema ainda acontecer. Então, eu acho que ficou claro aqui para vocês que realmente vamos utilizar sinônimos agora, tanto ao colocar o tema, fazendo a paráfrase do repertório, quanto modificando a nossa tese. Vamos falar da Constituição. Constituição é um repertório muito legal que pega ali segurança pública, educação, saúde, minorias, desigualdade, morador de rua, cultura, pega muita coisa. Então é um repertório bom. Só que agora na FGV você não pode utilizar a Constituição de uma forma seca. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 protege o bem-estar de todos. Só assim na FGV não dá, porque fica bem-estar de todos muito amplo e ela não quer isso, ela quer um recorte. A Constituição protege que direito que tem a ver com o teu tema? É algo com a educação? É algo com saúde? É algo com o meio ambiente? É a segurança pública? Então você tem que fazer esse recorte para realmente ser útil. Vamos pegar um caso de um tema que já caiu na FGV. Os inúmeros casos de acidentes nas rodovias brasileiras. Beleza, temos esse tema de redação. Olha só como é que eu montei a introdução. A Constituição Federal de 88 consolidou o Brasil como um Estado democrático, plural e comprometido com a proteção dos direitos humanos, assegurando garantias fundamentais como o direito à vida, que se a gente está falando de acidente também tem relação, a infraestrutura, porque nas ruas nós precisamos disso, e a segurança, porque nós estamos falando de acidente nas rodovias. Então, veja que eu botei a Constituição, mas eu fiz um recorte para aspectos que têm relação com o nosso tema. E é isso que eu quero que vocês façam agora. Se for usar a Constituição, na hora de exemplificar aqui, ó, que nem eu fiz, bote alguns direitos que tenham uma noção, que tenham um sentido ali para o teu tema de redação. Aí sim vai ser útil, vai ser produtivo para aquele tema. Veja só, quando eu fui construir a tese, eu fui mostrando assim. No entanto, ao analisar os frequentes acidentes nas rodovias brasileiras, coloquei o tema com sinônimos, percebe-se que esses preceitos constitucionais muitas vezes permanecem apenas no papel, sem a devida aplicação na realidade, o que é inadmissível. Palavras de posicionamento. Tem que ter em todo o parágrafo. Se você não se posicionar, você vai perder ponto desde a introdução.
Então, sempre tem que ter inadmissível, lastimável, deplorável, palavras fortes, tá? Para o corretor ver na hora e não ficar na dúvida. Aqui, então, eu usei a Constituição de repertório, comparei a Constituição com o meu tema, só preciso agora marcar os argumentos. Assim, esse cenário decorre principalmente da inércia do Estado, meu argumento 1, joguei a culpa no governo, e das deficiências na educação para o trânsito. É tipo a educação lacunar, só que eu reformulei para focar mais aqui no tema. Então, é um parágrafo que usa a Constituição, mas não de forma vaga. Usa a Constituição aplicada no problema do tema. Aí sim, dessa forma pode ser utilizado. Mas se for aquele conceito muito amplozão, sem fazer um recorte, aí não vai poder. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu sei que muita gente usa a Constituição, só que agora eu quero que vocês tenham várias possibilidades. Vocês vão ler essa parte do material e vão escolher como é que eu vou chamar agora a Constituição? Como é que eu vou trazer a Constituição agora na minha redação? Relembrando, não é para copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Do jeito que está aqui, vocês vão trocar, botar uns sinônimos, porque são vários alunos assistindo essas aulas e vocês precisam incentivar essa nova reescrita, tá? Então, trouxe aqui baseada em conceitos, num foco mais jurídico, trouxe também num aspecto mais histórico e uma forma mais criativa. Vamos começar aqui pelas frases criativas. A Constituição Cidadã de 1988, Constituição Cidadã é a Constituição Federal. Esse nome cidadã foi dado lá em 1988, então assim ficaria legal. A Constituição Cidadã de 1988, como ficou conhecida, representa a esperança de um Brasil mais justo e democrático. Aí você vai fazendo gancho, exemplificando o direito ali que tem a ver com o teu tema. A Constituição Federal de 1988 é a bússola que orienta os rumos políticos, sociais e jurídicos do país, garantindo direitos fundamentais. Aí você exemplifica uns 3 ali, uns 2 que tem a ver para o teu tema de redação. Ficaria legal. A Constituição Federal de 1988 é a espinha dorsal da democracia brasileira, mantendo o equilíbrio, para relacionar aqui com espinha, né? Entre direitos e deveres. Então, aqui eu estou colocando novas roupagens de como utilizar a Constituição, uma forma diferente de botar esse repertório. Ou um aspecto mais histórico. A Constituição Federal de 1988 é o documento que marcou a redemocratização do Brasil, ampliando a participação popular e os direitos civis. Aí você pode exemplificar uns 3 que têm relação com o teu tema, ficaria bem legal. A Constituição Federal de 88 é o documento que estabeleceu o Brasil como um Estado democrático, plural e garantidor dos direitos humanos. Aí você exemplifica o recorte do teu tema. A Constituição Federal de 88 é o documento responsável por inaugurar uma nova era de inclusão social, participação cidadã e a proteção das minorias. Essa parte aqui do final você pode trocar por algo que tenha mais relação com o teu tema. Aqui é só para você ter uma base de como usar a Constituição na tua redação. A Constituição Federal de 88 é o documento que consolidou princípios como liberdade, igualdade, justiça social, após anos de autoritarismo. Então, aqui são as formas mais sociais, mais históricas de usar a Constituição. Mas eu também coloquei essa aqui, de definição. A Carta Magna do Brasil, que estabelece os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, organiza a estrutura do Estado. É um conceito de Constituição. É o documento jurídico máximo do país que rege todas as leis e normas brasileiras. É a base do ordenamento jurídico nacional, garantindo direitos, aí você pode exemplificar, e delimitando o funcionamento do poder público. Então, agora, não é para vocês ficarem todo mundo usando da mesma forma a Constituição. Cada um vai colocar com suas palavras o que você entende por Constituição, o que você sabe que é esse documento, coloca ali com os teus sinônimos para você ter um bom repertório. Sempre lembrando de puxar uns exemplos ali que faz gancho para o teu tema de redação, que nem eu fiz aqui no tema dos inúmeros casos de acidentes nas rodovias brasileiras. Eu exemplifiquei aqui, direito à vida, à infraestrutura e à segurança, que aí vai ser produtivo, não vai ser descontado nenhum ponto da sua redação. Passando isso, trouxe agora também um repertório diferente, porque tem uma parte lá no edital que a gente visualizou, que ele disse assim, a mera citação a repertórios
ou esses repertórios que são conhecidos na internet, muito divulgados, não serão considerados. O Aldous Huxley, eu sinceramente nunca vi uma introdução utilizando, nunca vi. E olha que eu sempre estou lendo redações de provas, de vestibulares, mas eu realmente não vi introdução com ele. Aí veja só, olha como é que ficaria. Nossa estrutura, repertório, comparar o repertório com o tema e os dois argumentos. O tema, vantagens e desvantagens do uso de câmeras nos uniformes policiais. Inclusive, já foi até um simulado que a gente teve com um foco bem parecido aqui desse tema. Aí, olha como fica o parágrafo. Como caracteriza o escritor Aldous Huxley, os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Agora que foi o repertório, vamos para a comparação dessa ideia dele com o tema. Semelhante à ideia do pensador, para já fazer esse gancho e o corretor ver que eu vou realmente utilizar o repertório, ao analisar os benefícios e malefícios da utilização de câmeras nos trajes dos agentes de segurança, botei o tema com sinônimos, porque não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, percebe-se que esse debate é de grande relevância, já me posicionei, mas frequentemente negligenciado e cercado por desinformação. Esse repertório do Aldous Huxley parece muito com a Djamila, só que é uma nova roupa, é um novo jeito de falar. Então, eu prefiro agora esse para nossa outra banca. Lembra, gente? No CEP é uma coisa, ela tem um estilo, ela gosta do jeitinho dela. FGV agora tem suas diferenças, então nós precisamos, se realmente for a banca FGV, nos adaptar a essa realidade. Então, ó, vamos lá. Como aponta o autor. Assim, essa indefensável realidade decorre, sobretudo, do silenciamento midiático e da negligência governamental. Quando eu uso o Aldous, o silenciamento da mídia fica muito legal, porque ele está falando da desinformação, do desconhecimento, dessa invisibilidade. Então, fica bem legal. Reforçando, não é para copiar e colar em casa. Bote o parágrafo com suas ideias, com suas palavras sinônimos. Eu vou dar sempre esse sinalzinho aqui de alerta para tu acordar no meio da aula e você lembrar que não pode ficar copiando, tá? Vamos aqui para Nadejda Mandelstam na introdução, que é também o mesmo sentido do Aldous e da Djamila, só que de uma outra forma, né? Porque geralmente a gente usa Nadejda, usava, na verdade, no CEP, no desenvolvimento, mas também dá para usar na introdução. Olha só. A educadora e escritora russa Nadejda Mandelstam afirmava que o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade. Nessa lógica, essa reflexão também, não esqueça da palavra também para fazer o gancho, se aplica à nefasta crise ambiental, já que a falta de engajamento populacional na preservação da natureza é intensificada pela desinformação, que aí essa desinformação faz o link com o repertório da Nadejda. Desse modo, o silenciamento midiático e a impunidade dificultam a implementação de soluções eficazes. O tema era a colaboração da população para preservar o meio ambiente. E eu fui colocando o tema aqui com uma nova roupa, de uma nova forma, para não ficar só copia e cola o termo e joga na introdução. No NUCEP podia colocar o tema na íntegra, agora não, você tem que colocar ali mudando uma palavrinha aqui e acolá, um sinônimo, mas tu não pode fugir do tema, né? Botar uma coisa que não tem nada a ver, senão você vai zerar a sua redação. Então tenha cuidado com as palavras que você utiliza. E veja que a gente seguiu o mesmo padrão. Trouxe informação que é a Nadejda, comparei a ideia dela com o tema e coloquei os dois argumentos, que é o silenciamento midiático e a impunidade. Então, padrão de introdução perfeita, nota máxima, tá? O que acontece? Agora é interessante que a gente utilize essa versão, parafraseando Nadejda Mandelstam, interpretando Nadejda Mandelstam, contextualizando o exposto por Aldous Huxley e coloca o repertório com as suas palavras. Eu trouxe a frase aqui na íntegra, mas agora eu quero que você comece a treinar em casa, colocar da forma que você interpretou. Vai ser até mais fácil, porque tu não vai ter que ficar decorando exatamente palavra por palavra do repertório. Aí vai ficar bem massa, tá? Então vamos focar agora na citação indireta para colocar na nossa redação. E sobre o projeto de texto desse parágrafo, vocês continuam fazendo. Ah, o fiscal deixou abrir a prova, deixa eu ver qual é o tema da redação. Ah, é esse aqui. Então, qual seria o repertório que eu teria para utilizar? Aí você já bota no cantinho da folha.
Qual vai ser o tema com sinônimos? Ah, pode ser mais ou menos assim. Meu argumento um, quero jogar a culpa nesse. Meu argumento 2, quero jogar a culpa nesse. Então, o projeto de texto é uma chuva de ideias que você coloca no cantinho do rascunho, só para ter mais ou menos uma noção, uma base de como você vai montar o teu parágrafo. Se você faz essa ideia, se você faz esse projeto antes, a tua redação tem um norte, uma organização melhor. Então, não esqueça de fazer o projeto, marcando aqui ó, o repertório, como vai ser teu tema, com novas palavras, com sinônimos, quem serão os argumentos, e você já pode até pensar quem que vai resolver o problema ali na conclusão. Se o teu argumento 1 é negligência governamental, vem o governo aqui na conclusão. Se era silenciamento da mídia, vem a mídia na conclusão. Se era educação lacunar, vem a escola na conclusão. Então já tem um par complementar. Esse é o nosso projeto de texto. Por exemplo, há um tema que já caiu aqui na FGV: problemas do atendimento de saúde no Brasil. Aqui, ó, formas de reescrever esse tema: dificuldades no serviço de saúde no Brasil, desafios no atendimento médico no Brasil, deficiências no cuidado à saúde no Brasil. Eu coloquei o tema como uma nova roupagem para você ver que sim, dá para escrever o tema como uma nova forma de colocar na redação. Então, vocês vão treinando isso em casa também, que é algo que a gente já faz no simulado normalmente, esse uso do sinônimo. E aí você vai pensar: problemas no atendimento de saúde no Brasil. Tá, beleza. Digamos que eu use essa primeira opção aqui: dificuldades no serviço de saúde no Brasil. Meu repertório da introdução vai ser a CF de 88, puxando para a saúde. Meus argumentos serão negligência estatal e, deixa eu ver outro, problemas no atendimento de saúde. Vamos lá, além da negligência estatal, vamos de mídia, né? Silenciamento midiático. Pronto. Esse aqui é o nosso projeto de texto. Eu já sei quem eu vou começar na introdução, eu já sei qual vai ser meu argumento 1, meu culpado, e quem vai ser meu argumento 2, meu culpado 2. Então, isso aqui você tem que fazer no cantinho do rascunho. É só uma chuva de ideias para você ter uma base do que vai montar, de fato, escrevendo o rascunho da tua redação. Então, ficaria mais ou menos assim o nosso projeto. Bora revisar. A primeira fase da introdução foi feita, que é a primeira frase, o repertório, ou informação. Chegamos aqui. Você vai sempre colocar uma informação que tem sentido para o tema, que não é algo superficial, jogado, que só botou o repertório ali e acha que vai ganhar ponto. Não. Realmente ajuda a construir teu parágrafo, vai fazer um bom link com o tema que foi passado lá pela banca. Depois dessa informação, chega a hora da tese. Tese é posicionamento. Lembra quando a gente está na época da faculdade que os professores falam assim: ah, tu tem que defender tua tese, tem que fazer teu TCC? Defender, é se posicionar. Então aqui você precisa mostrar que esse repertório que você colocou tem relação com o tema, porque você está ali se posicionando, mostrando que o tema é um problema, que ele ainda acontece por certos culpados. Então, tese é o teu TCC, lembra? É o teu posicionamento na redação. E aí, veja só, a FGV ama colocar temas com perguntas. Nós temos interrogação. E se ela pergunta, você tem que responder na introdução. Não deixe para responder no desenvolvimento 1 ou 2 ou na conclusão. O corretor ele já fica ansioso para que você responda no primeiro parágrafo. Então, olha só. Educação para os presos é realmente importante? Mentalmente, tu já tem que estar ali pensando, rapaz, tem que ter ou não? Tem que ter, né? Então, vamos lá responder. Nessa lógica, o acesso à educação nos presídios é de extrema importância, cumprir com o que o corretor queria. Respondi a pergunta. Porém, percebe-se um intenso descaso em relação a essa situação. Olha meu posicionamento. Tendo em vista a ineficiência governamental, meu argumento 1, e a desigualdade social, meu argumento 2. Então, a estrutura é igual, eu vou mostrar o tema e vou colocar os dois argumentos, os dois culpados do problema do tema. Culpados dessa situação ainda acontecer, que é o governo e a desigualdade social. Então, se vem pergunta para você, você tem que responder na introdução.
E além de responder na introdução, sempre com uma palavrinha de posicionamento, aqui eu falei, ó, intenso descaso em relação a essa situação. E colocando os argumentos normalmente, tá? Não esqueça, se for interrogação, som de alerta de novo aqui, tem que ter resposta na introdução, tá? Vamos aqui para mais outro formato. Se for aquele tema positivo, com as palavras a importância de, a necessidade de, a valorização de tal assunto, você permanece falando o seguinte: nessa lógica, percebe-se um inaceitável descaso no que tange ao debate sobre o tema da tua redação, tá? Por exemplo, a importância do combate ao feminicídio. Nessa lógica, percebe-se um inaceitável descaso no que tange ao debate sobre a necessidade da minoração do feminicídio. Pronto, coloquei aqui com sinônimos, com outras palavras. Então, é só você não esquecer que quando o tema vem com a palavra a importância, a necessidade, a valorização, é uma pegadinha. Você vai anotar agora no caderno, vai pausar aqui a aula e vai anotar a importância, a necessidade, a valorização, e você vai falar que o tema é tratado com descaso, com negligência, que ele é tratado de forma banalizada, que ele não recebe a devida atenção. Fazendo assim, você consegue se posicionar. Por quê? Todo tema de redação, por mais que ele venha com essa palavra a importância, você tem que problematizar. E como é que tu vai problematizar? Falando que essa importância não recebe a devida atenção, que essa importância é negligenciada, que essa importância é tratada com descaso. Então, pronto, mantenha o padrão. Coloca o tema e os dois argumentos na tua tese. Se for um tema com um problema explícito, por exemplo, a crise na leitura, quando eu digo crise, eu já penso em um problema, que já foi um tema até que caiu na FGV, você faz o padrão. Nessa perspectiva, tem-se uma séria questão concernente ao teu tema, considerando o argumento 1 e o argumento 2. É a mesma estrutura. A tese tem que ter o tema e os dois argumentos. Sempre tem que ter, com palavras de posicionamento. Se você não botar uma palavra de posicionamento na introdução, tá errado, porque todo parágrafo tem que ter palavra de posicionamento. Olha aqui, ó, séria questão. Eu estou me posicionando sobre esse tema. Então, assim, fica perfeito, tá? Não esqueçam. Macetes para a nossa tese, para identificar. Olha o tema com teor negativo. O aumento da violência nas escolas no Brasil. Se está aumentando, então esse é um problema, é grave, é nefasto, é deplorável, é inadmissível, é um descaso. Olha o tanto de palavra de posicionamento. Então, se for algo grave como tráfico de drogas, crise na leitura, desigualdade social, falta de acesso à segurança pública, à saúde, à educação, use essas palavras de posicionamento, porque é um tema grave, nefasto, deplorável, inadmissível, lamentável, tá? Essas são as palavras. Agora, se vem com a pegadinha do a importância, a necessidade, a valorização, você fala que o tema é tratado de forma negligenciada, banalizada, com descaso, aí sim você escapa da pegadinha da banca. Então, isso aqui persiste para a nossa redação. Teses ruins, quando você não dá um juízo de valor. Por exemplo, no Brasil é persistente a questão do tráfico de drogas. Tá, você só está afirmando que existe o tráfico de drogas, mas você não disse que isso é grave, que é deplorável, inadmissível, um descaso. Então não vai ser legal. O corretor da FGV quer ver posicionamento. Se você não tem, a sua nota diminui. Quando você faz proposição, o governo deveria fazer projetos sociais. Nunca diga assim, ah, deveria, poderia. Não, tem que fazer. Tem que ser bem pontual, bem incisivo realmente para o corretor ver teu posicionamento. Ou quando você enrola demais para chegar no teu tema, nos argumentos 1 e 2, tem que realmente entregar ali pontual o que o corretor quer. Veja que eu estou sempre colocando aqui para vocês um mapa mental, em qual parte do parágrafo nós estamos. O repertório já foi na primeira frase, agora nós estamos na tese, que é a hora de se posicionar, mostrando o tema e os argumentos 1 e 2, tá? Sobre os argumentos da redação, ó, que fica aqui no finalzinho do parágrafo, a última linha. Quando eu penso em argumentos, eu estou falando dos culpados do problema do tema ainda acontecer.
Mesmo que o tema venha a importância de, a valorização de, aí você transforma esse tema em um problema, dizendo que ele é tratado com descaso. Mas para achar o culpado, nós vamos pensar o seguinte: se o governo está sendo omisso, negligente em relação ao seu tema, porque ele disponibiliza pouca verba, faz pouca política pública, pouca ação social voltada para o teu tema, ou porque ele não prioriza da forma adequada o teu tema, você usa o argumento como negligência governamental. Aí sim, se você quiser apresentar que existe lei para o problema do teu tema, mas que ela não funciona tão bem, o argumento é ineficiência legislativa. Se você quiser falar que a sociedade não se preocupa da forma adequada em relação ao seu tema, que ela não cobra as autoridades governamentais da forma que deveria, você usa despreocupação social ou apatia social, que é um sinônimo. Educação lacunar. Esse aqui você vai utilizar para falar que a escola não explora devidamente o problema do teu tema, que não tem aula em sala suficientemente, que ela não contrata um especialista no tema da redação para falar sobre aquele assunto com os alunos. Então, se você quiser falar da escola, do plano da educação, aí vem aqui, ó, educação lacunar ou base educacional lacunar, o argumento. Se você cair em uma prova com o tema moradores de rua, pobreza, fome, miséria, falta de acesso a algum direito básico nosso, desigualdade social é um bom argumento também. Falta de informação, pode ser falta de informação ou silenciamento da mídia, são duas formas de falar esse argumento. Mas falta de informação sobre aquele tema de redação. As pessoas não conhecem tanto sobre ele. Aqui eu não estou só especificando que é a mídia em si, mas é falta de informação no geral. Então, é um bom argumento. Silenciamento da mídia para falar que a internet ou a televisão não noticia o suficiente a respeito do problema do tema, não leva a informação da forma devida, ela acaba oprimindo as pessoas de entenderem sobre o problema do teu tema. Então, se você quiser, tem aqui silenciamento midiático. Então, esses são os melhores argumentos para a FGV. Você tem que aprender esses argumentos para usar nas suas redações, porque sempre na última linha, eu até botei aqui, ó, tem o argumento 1 e 2. Porque isso aqui vai dar o norte para o corretor sobre o que você vai falar no desenvolvimento. Número 1 e número 2. O argumento 1 é o foco do desenvolvimento 1. O argumento 2 é o foco do desenvolvimento 2. Então tem que estar bem dividido. Agora, olha só o que foi que eu fiz para ti. Eu trouxe os nossos argumentos com sinônimos para que você não fique repetindo palavra na redação da FGV, que é uma banca de alto rendimento, é uma banca de alto padrão. Então, sonzinho de alerta novamente, eu quero que você anote isso aqui no caderno para que você não fique repetindo. Então, ó, para negligência governamental, eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Tem várias opções aqui para você utilizar na tua redação. É óbvio que não é para decorar tudo. Você vai ver o que achou mais interessante para usar no texto. Para silenciamento da mídia, ó, censura midiática, bloqueio informativo, omissão informativa, tem várias opções. Base educacional lacunar, também botei várias opções. Apatia social, desigualdade social, para você agora trazer a tua redação com uma nova roupinha, com uma nova forma de escrever, com sinônimos, tá? Tira dúvidas. Prof, eu tenho que apresentar o tema em si, copia e cola na introdução ou não, parafraseando. Agora o tema é parafraseando. Muda, bota um sinônimozinho aqui e acolá. Eu sei que tem palavras que são de base, né? Às vezes a gente não pensa em nenhum sinônimo. Tudo bem, mas as outras ali, o que der para dar uma modificada, você vai alterando na tua introdução. Como aprender essas palavras diferentes? Aqui na FGV é que nem qualquer banca. Você não precisa escrever chique, elegante, robusto. Basta que o português esteja correto, já está valendo. Só não pode escrever com informalidade. Do jeito que você conversa no dia a dia com a pessoa. Aí vai descontar ponto da tua redação. Então, cuidado. Posso copiar e colar os exemplos? Eu deixo isso aqui desde o material do NUCEP, mas ainda hoje tem aluno que só copia e cola.
Não é para copiar nenhum exemplo que tem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Bote com os sinônimos, bote com as suas palavras, vá criando o seu estilo de redação para que você não seja penalizado na sua prova. Já treine assim em alto nível, em alto rendimento, para que quando sair realmente o edital e a gente for fazer essa análise certinha de como ele está na versão Polícia Civil do Piauí, a gente saiba como se posicionar. Mas evite esse negócio de copia e cola. Erros que você não pode fazer na introdução. O projeto de texto, que é aquele esqueminha no canto do rascunho, se você não fizer, fica desorganizado. Usar repertórios sem conexão, ou seja, joga qualquer frase e não faz a comparação explícita ali com o tema, sabe? Não tem uma utilidade, parece que tu só enfiou ali no parágrafo à toa. Então, isso não pode na FGV e nem na banca, né? Não especificar os dois argumentos na última linha, porque aí o corretor vai ficar perdido, sem direção para o desenvolvimento. Cópia dos meus exemplos integralmente. Não é para copiar o material aqui na tua redação, é para você colocar com as tuas ideias. Jamais é para você copiar. E esquecer de usar palavras de posicionamento. Todo parágrafo tem que ter palavra de posicionamento. Então, na tua introdução, já vai pensando: deplorável, lastimável, grave, nefasto, inadmissível. Aí sim vai ficar tranquilo. Anota essas palavras, pausa a aula e coloca no caderno. Última coisinha que eu fiz questão de colocar para vocês. Eu separei todos os eixos temáticos que caem na FGV e coloquei um repertório para cada. É óbvio que vocês não são obrigados a usar os que eu tô passando. Se você conhecer outro e quiser usar, tá de boa. Mas eu passei ideias, ó. Para falar de segurança, nós temos aqui Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para falar de educação, eu tenho Paulo Freire, mas se você conhecer outro repertório, pode usar. Para falar de saúde, nós temos a OMS. Para falar do meio ambiente, Constituição Federal. Tecnologia, Augusto Conte, que fica perfeito, inclusive. Minorias, também trouxe a Constituição. Desigualdade, John Rawls. Preconceito, Constituição. Violência, Jean Paul Sartre. E eu acho sensacional esse repertório do Jean Paul Sartre. Fica lindo, muito, muito, muito bem contextualizado. Então, acho tudo. Cultura, Herbert José de Souza. Trabalho, trouxe aqui nossa CLT. Política, trouxe o Ricardo Boechat. Então, eu trouxe esses repertórios para agora, principalmente na introdução, vocês começarem de uma forma mais pontual no tema, que linke melhor, porque se o corretor já começa achando que tua introdução é de modelo pronto, é de algo que ele acha na internet, ele vai olhar na mesma hora. E se ele digitar e ele encontrar, acabou, redação zerada. Então, esse é o cuidado máximo que você tem que ter agora. Para a introdução, vamos fazer um resumo. Repertório com paráfrase, sinônimozinhos, as suas palavras. Sempre um repertório que tem uma ligação para o tema. Não esquecer de comparar esse repertório com o teu tema de redação, botando o tema com sinônimos. Na última linha, argumento 1 e 2, que são os culpados do problema do teu tema ainda acontecer. Geralmente vem pergunta na banca FGV, e aí você já tem que responder na introdução. Não esqueça das palavras de posicionamento na introdução. Deplorável, nefasto, inadmissível, degradante, mas tem que ter uma palavra de posicionamento. Fechado? Agora eu quero que você faça esse resumo no Word, no caderno, em qualquer canto que for, e vá treinar normalmente suas introduções, ajustando aqui a sua redação para esse novo padrão, que muito provavelmente será a banca FGV no seu concurso, pela forma que o secretário falou. Então, nós já estamos aqui nos preparando. E se você se prepara em alto nível para qualquer concurso, você vai estar 100%, longe de qualquer problema, tá certo? Então, aguardo você na próxima aula, que é desenvolvimento.